Então, a partir de agora, gravando, boa tarde, último período de engenharia civil integral. Vamos lá para a nossa disciplina de administração. Conforme a gente combinou na nossa apresentação lá no primeiro dia de aulas, né? A gente ia ter essas duas primeiras aulas, né, posteriores à apresentação do plano de ensino, falando sobre 4 teóricos da administração, que são importantes e tal. Até comentei com vocês que são aulas um pouco mais chatas, né? Mas que a gente finalizaria hoje. Então, a aula da semana passada, nós falamos sobre o Taylor e o Ford, né? O Taylor, o pai da administração científica, que ele aplicou o método científico do Descartes na produção, né? Foi começar a vistoriar o trabalho dos funcionários para minimizar a questão da vagabundagem sistêmica, ou vadiagem sistêmica, como ele chamava. Aí entra o Ford, que vai pegar esses conceitos também de produtividade, né, de produtividade individual do trabalhador, vai auxiliar isso, vai anexar isso com a linha de produção, que vai trazer uma homogeneidade no processo produtivo, né, peças sendo feitas todas sob medida, para caber em qualquer carro, e principalmente a contribuição do Ford foi a criação de um nicho de mercado novo, né? Porque os automóveis eram bens de consumo para pessoas muito ricas e o Ford popularizou isso, né? A grande contribuição dele foi essa, a maior contribuição foi essa. Mas tanto o Ford quanto o Taylor, a preocupação deles era com a produção. Eles estavam querendo que o trabalhador produzisse cada vez mais. O camarada que nós vamos ver hoje, o Fayol, ele já achava, claro, a produção importante, porém ele percebia que a produção era uma parte importante, mas não necessariamente a mais importante ou o todo. Ele via na estrutura administrativa a parte mais importante, na qual a produção está inserida também. O Fayol ele vai dar uma ênfase na estrutura toda da empresa. Por fim, vamos ver o Weber, que o Weber ele era um economista e sociólogo, ele nem era muito da área da administração, mas nos anos 40 resgatam aí os trabalhos dele, e aí alguns pensadores da administração começam a pegar a teoria da burocracia e da racionalidade dele para aplicar nos métodos administrativos. Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui deixa eu compartilhar o slide, já está aberto. Muito bem. Então vamos lá. Abordagem clássica da administração. Você tem basicamente dois pensadores, que são o Taylor, que nós vimos na aula passada, e o Fayol. O Ford, ele não é considerado um clássico da administração. Ele teve a sua contribuição do processo, mas ele não é considerado um clássico, um teórico da administração. O Taylor e o Fayol de hoje, sim. Então, o Taylor é o cara da administração científica, ênfase nas tarefas, e o Fayol acabou sendo a base da teoria clássica da administração, porque ele tem ênfase na estrutura. Como acontece com o Taylor, o livro que o Fayol escreve em 1916 também é um livro que continua sendo editado. Enquanto a administração científica, a ênfase está alocada na tarefa que realiza cada operário, na teoria clássica de Fayol, a ênfase está posta na estrutura da organização. Então, ok, o empregado é importante, a produção é importante, mas a estrutura toda é muito mais importante. No fundo, o objetivo das duas correntes é o mesmo: maior produtividade do trabalho, maior eficiência do trabalhador
e da empresa. Taylor acreditava que quanto mais rápida e melhor fosse feita a produção, mais a empresa ia crescer. Porém, você produz muito, você vende muito, mas a empresa vai para o buraco. Por quê? Por causa de outros setores. O setor financeiro pode estar ruim, o setor administrativo, no geral, pode estar ruim. Então, a gente precisa entender todos os processos internos da empresa para conseguir fazer com que ela tenha sucesso. Daí o nosso amigo, o Fayol, ele era turco, né, mas criado na França, era engenheiro de Minas, considerado o pai da administração clássica, autor do livro Administração Geral e Industrial, livro esse que também a gente encontra disponível. Ao contrário do Taylor, ele partiu do todo organizacional e da sua estrutura para garantir a eficiência de todas as partes envolvidas. Então, ele não se preocupou, que o método científico, né, que o Taylor usava, vocês estão aí finalizando os TCCs também, vocês sabem, né? Você parte de um assuntinho muito pequeno para tentar explicá-lo da melhor maneira possível, né? O Taylor, ele pegou a produção para tentar explicá-la e deixá-la o mais explicativa possível, mais eficiente possível. O Fayol já não quer saber do método científico, ele quer saber o seguinte: a empresa, ela não produz só apenas, a empresa é um troço enorme. Eu preciso que todo esse troço enorme funcione a contento. Tanto que ele vai ficar famoso porque ele trabalhava ele era engenheiro numa mineradora francesa, e a mineradora tinha uma boa produtividade, ela tinha tecnologia e etc. Só que a mineradora estava indo para o buraco, estava falida praticamente. E aí toda a diretoria da mineradora foi abandonando. E cada vez um outro mais hierarquicamente inferior assumia a presidência disso, até que chegaram para ele e falaram o seguinte: olha, bichão, agora é com você, tá aqui a chave do boteco, você que vai tomar conta disso. Ele disse: pô, mas eu não sei nada de administração. Ah, te vira, né? Tá na tua mão. E esse cara pega a empresa praticamente quebrada e ele faz essa empresa virar um dos negócios mais lucrativos da França em poucos anos. Isso, ele passou a ser visto como um cara muito importante. Lembrando, né, não estávamos na época da globalização, né? Então o Taylor e o Ford provavelmente nunca ouviram falar do Fayol, bem como o Fayol não deve ter ouvido falar dos outros dois. Cada um publicou seus estudos e se fizeram conhecidos nos seus países de origem. Nos anos 20, 25 anos após a sua morte, então em 1950, é que os trabalhos do Fayol foram traduzidos para o inglês e ele passou a ser considerado o pai da administração clássica, só em 1950. O que a tal administração clássica pensava ou queria, né? Quais eram os objetivos dela? Aumentar a eficiência da empresa, não da produção, como os outros fizeram. Aumentar a produtividade do trabalho, em geral, não do trabalho da produção. ênfase na estrutura organizacional. A empresa como um todo, ela precisa ir bem, não só um setor. Planejar e organizar órgãos e cargos, cada pessoa alocada no seu devido lugar. Dirigir e controlar as atividades. 6 funções básicas de uma empresa. Então, veja, as funções básicas da empresa são funções técnicas, que é a produção, né? No caso de vocês que são da engenharia civil, né? É o chão de fábrica, né? O canteiro de obra. Funções técnicas. Funções comerciais, alguém tem que vender esse produto depois. Alguém tem que comprar matéria-prima para serem produzidos
os prédios aí que vocês vão fazer. Funções financeiras, né? O dinheiro que entra e o dinheiro que sai precisa ser devidamente bem gerido. Funções de segurança, né? A nossa obra não pode sofrer vandalismo, a nossa obra não pode ser depredada, as pessoas não podem vir aí roubar as nossas ferramentas, etc. Além do que, hoje em dia, as funções de segurança ainda extrapolam essa questão momentânea, porque nós temos aí a importância das informações, né? Hoje em dia a gente vive num mundo que é chamado de capitalismo informacional, em que a informação ela acaba sendo mais importante do que propriamente o produto em si. Vejam aí que as principais empresas do mundo, elas não vendem produtos, né? Elas gerenciam informações. Facebook e o Google, por exemplo. E funções contábeis, né? Contabilizar esse processo todo, gerando informativos gerenciais e calculando o pagamento de impostos. Muito bem, só que para o nosso amigo Fayol, essas funções básicas da empresa, né, aliadas às funções administrativas, cada nível desse depende da administração também. Então, cada nível desse precisa de alguém que vá prever, organizar, comandar, coordenar e controlar as atividades. Então, é um mix. Funções técnicas relacionadas à atividade fim da empresa, produção, né, ou canteiro de obra, como a gente estava falando. Funções comerciais relacionadas à compra, venda, permuta, etc. Né? Permuta é aquela história de que não envolve dinheiro, mas a gente troca um produto por outro ou um serviço por outro. O que o povo hoje em dia chama de parceria, né? A gente tem que tomar cuidado com as parcerias, e a parceria só é boa quando atinge os dois lados. Quando a parceria só atinge um lado, não é parceria, é enganação. Funções financeiras relacionadas ao capital da empresa, bem como a captação de recursos para a manutenção da empresa. Funções de segurança relacionadas à proteção da organização contra roubos, incêndios, greves, atentados, etc. Então, veja, temos aqui greve até. Eu deixei a greve lá porque no livro do Fayol consta, né, que a empresa deve se proteger contra greves. Hoje em dia isso não é permitido, né? Você não pode ter uma proteção contra greves. Mas no período que ele escreveu, 1916, existia, né, essa proibição de greves. Não sei se vocês vão lembrar lá na outra disciplina, quando a gente assistiu o filme sobre a cidade de Flint, né, o Roger e eu, que a famosa greve de 1936 na cidade, ela aconteceu e a Guarda Nacional, né, o Exército, foi chamado para tentar disseminar, acabar com aquela greve. Se vocês assistirem lá aqueles documentários gigantes da indústria americana, também o Rockefeller, o Carnegie, o JP Morgan, eles tinham seguranças armados que impediam os trabalhadores de fazer greve. Tem um seriado também na Netflix que o pessoal fala muito, né, os Pink Blinders. Entre outras funções desses caras era isso, né, era função de fura-greve. Funções. E hoje em dia, né, só finalizando aqui a questão da segurança, talvez hoje a mais importante seja a função de segurança de dados. Investimentos muito grandes são feitos para tentar preservar e manter aí sem acessos por outras pessoas os dados das empresas. Então, muito dinheiro é gasto com isso e precisa de toda uma administração para isso. Inclusive backups, né? Sistemas de backups importantes. Funções contábeis relacionadas aos registros para tomada de decisão.
Então, conforme o nosso contador nos fornece os dados contábeis, a gente, enquanto administrador, tem algumas bases para poder tomar decisões. Funções administrativas, com incumbência de coordenar as anteriores, devem estar ligadas ao presidente da empresa. Então, o presidente da empresa, ou o CEO, como se diz hoje em dia, é o sujeito mais importante, o administrador e o planejador de todo o aparato organizacional. O que um administrador precisa fazer? Previsão. Envolve a avaliação do futuro e o aprovisionamento em função dele. Não é que o cara tenha que, como é que se diz aí, prever alguma coisa, o cara vai virar vidente. Não, ele precisa conhecer o ambiente interno da sua empresa, o ambiente endógeno, e o externo, que é o exógeno. E aí, ele conhecendo esses dois ambientes, ele passa a prever o que pode acontecer nos próximos meses. Na disciplina de economia, a gente falou quando estava fazendo lá a análise de investimento, falamos de fluxo de caixa. Né? Fluxo de caixa é uma forma de previsão. Organização proporciona todas as coisas úteis ao funcionamento da empresa e pode ser dividido em organização material e organização social. Então, organização material são os materiais que a gente precisa para trabalhar mesmo. Vocês que são da construção civil, era para chegar um caminhão de areia. Não chegou o caminhão de areia, não tem o que fazer, está todo mundo parado. Por que não chegou o caminhão? Porque faltou organização. E organização social, né? É o que os recursos humanos acaba fazendo. Você destina cada pessoa para uma função específica conforme a sua aptidão e conforme a sua preparação educacional também. Comando leva a organização a funcionar. Seu objetivo é alcançar o máximo de retorno de todos os empregados no interesse dos aspectos globais. Então, alguém precisa mandar. E não só mandar, comandar. Quando você está comandando, você está fazendo com que as pessoas considerem que aquilo que você está fazendo é importante, que aquilo precisa ser feito. E quando você fala de alcançar o máximo retorno de todos os empregados, interesse dos aspectos globais, é fazer com que o funcionário haja em prol do benefício da empresa, né? O que a gente chama de vestir a camisa. Não adianta você só falar que o cara tem que vestir a camisa, você tem que mostrar para ele o porquê é importante que ele vista a camisa. Por que vale a pena ele se dedicar à empresa? A empresa também estará se dedicando a ele. Quando a empresa não se dedica a ele, aí fica mais difícil também de você convencer a pessoa. Coordenação. Coordenação eu acho interessante porque nos exemplos a gente pode falar da nossa faculdade, inclusive. Né? E vejam só, né? Todos vocês conhecem a coordenadora do curso. Só que talvez vocês não percebam o quão difícil é o trabalho da coordenadora do curso. Porque as funções de coordenação são muito pesadas. Vejam, vocês não vão lá procurar a coordenadora para dizer assim, professora, tem uma coisa bem legal para te contar, olha só, o curso está indo muito bem, os alunos são bacanas, os professores sabem dar aula, os professores ministram, fazem provas muito boas, etc. Não, vocês vão lá para encher o saco dela, vocês vão lá para reclamar de alguma coisa. Essa é a função do aluno para com o coordenador. Ele vai lá para cobrar algumas coisas do coordenador. O coordenador tem que resolver. Aí, o professor, ele vai atrás do coordenador para quê? Para encher o saco também. Ele não vai lá para contar coisas legais. Ele vai lá para encher o saco. Aí você tem a estrutura de direção da instituição, que procura o coordenador também.
e procura para encher o saco dele também. E aí você tem o quê? Esse camarada, ele concentra demandas de alunos, de professores, da direção, e ele precisa dar conta dessas demandas, utilizando também os demais setores que existem na organização para fazer com que as coisas funcionem da melhor maneira possível. Ou seja, a palavra que melhor exemplifica a função de coordenação é harmonia. O que essa pessoa precisa fazer é tentar harmonizar esses interesses. Tem que harmonizar o aluno com o professor, com a direção, com o Ministério da Educação, com a visita aí dos avaliadores e assim sucessivamente. Então, harmoniza todas as atividades do negócio, facilitando o seu trabalho e sucesso. Ela sincroniza coisas e ações em suas proporções certas, adapta os meios aos fins. O senhor Assis, ele tem um exemplo que ele fala muitas vezes, ligado à empresa que fez com que ele tivesse condições de construir outras empresas, né, que é a empresa de ônibus que ele trabalha, que ele é dono. E ele usa um exemplo de uma caixa de câmbio para falar sobre isso. E eu gosto desse exemplo para a questão da coordenação também. Uma caixa de câmbio, não sei se vocês já viram uma caixa de câmbio aberta. Se vocês não viram, se quiserem, pode dar um Google aí no celular que vocês vão ver uma caixa de câmbio aberta, não importa se é de carro, se é de ônibus. Mas a caixa de câmbio, ela é formada por um monte de engrenagenzinhas. E uma engrenagem precisa engatar na outra engrenagem. Quando você troca a marcha do carro, você está tirando a engrenagem de um conjunto de engrenagens e levando para outra. E se essas engrenagens estiverem todas bem lubrificadas e todas íntegras, né, não estiver faltando pedaço de nenhuma engrenagem, o carro vai funcionar direitinho. Se você tirar uma engrenagem dali, vai esculhambar todo o processo. Então, isso é o que a coordenação faz. Ela vai harmonizar, ela vai tentar pegar todos os elementos e colocar em prática. Na faculdade, nós temos a função da coordenação, que vai fazer o meio de campo no curso, né? Como se fosse o curso de engenharia civil, fosse uma empresa. Então, o coordenador está fazendo essa harmonização do todo para que a empresa, curso de engenharia civil, funcione. Numa empresa normal, nós vamos ter alguns setores que precisam fazer essa harmonização. Porque é muito comum o departamento X não gostar do departamento Y, o departamento Y, por conta disso, vai ficar boicotando as demandas do departamento X e tal. E é preciso que alguém faça esses dois departamentos conversarem novamente. Isso é uma função de coordenação. Função de controle, localizar as fraquezas e os erros no sentido de retificá-los e prevenir a sua recorrência. O controle é relatório, é avaliação, é você saber o que está acontecendo. Cadeia de comando e cadeia escalar. Cadeia de comando é uma hierarquia, né? Você tem ali, ó, presidente, diretor, gerente, chefe, subordinado e o pessoal da execução. Comando escalar, tá ali à direita, aquela figurinha que parece uma pirâmide, né? Para o Taylor, uma empresa, para ser bem sucedida, ela precisa ter uma cadeia escalar, onde você tem o presidente que vai mandar nos seus diretores, que vão mandar nos seus gerentes, que vão mandar nos seus chefes, que vão mandar nos seus subordinados, que vão mandar na execução. Então, a linha de comando, ela tem que ser muito firme e muito retinha, onde o presidente vai pedir para o diretor. O presidente não vai lá no chefe de setor. O presidente vai para o diretor é que vai repassar esse comando. Isso aqui é uma coisa, às vezes, criticada pelos opositores do FAIOL, porque o FAIOL era de origem militar
E isso aí é a base do serviço militar, né? Você tem o general que vai instruir, sei lá quem, marechal, sei lá quem vem embaixo do general, até você chegar no soldadinho. Os sistemas religiosos também, né? Você tem o papa, você tem o cardeal, você tem o bispo, você tem o arcebispo, você tem diferenças entre a administração e a organização. Para Fayol, a administração é um todo, do qual a organização é uma das partes. Então, administrar é tudo. Organizar é uma das partes da administração. Então, o que é mais importante? O administrar. Não sei se vocês repararam aí, mas eu tô com gripe, a minha garganta tá oscilando muito. Então, por isso que eu tô chupando aqui uma pastilha ali. A administração abrange aspectos da organização que envolvem previsão, comando e controle. A organização está ligada à estrutura e à forma. Então, ambas elas precisam estar ocorrendo de forma conjunta, porém, a administração é mais importante que a organização. A administração é a busca pelo alcance das metas organizacionais de maneira eficaz e eficiente, por meio de planejamento, organização, liderança, controle de recursos organizacionais. Alcance de metas de maneira eficaz e eficiente, ou seja, da melhor maneira possível. Diferença entre eficaz e eficiente, eu gosto de explicar sempre com um exemplo. Eu chamo 2 funcionários lá na minha sala, em momentos diferentes, e eu peço para eles o seguinte, eu peço para o primeiro funcionário, dá uma olhada lá no estacionamento da empresa, se a tiazinha que faz pastel tá aí hoje. E o cara vai lá e volta, sim, ela tá aqui. Uhum. Pastel do que tem lá? O cara volta. Tem pastel de carne, queijo e pizza. Quanto tá custando o pastel? Só um pouquinho, R$5. Então veja, ele foi eficaz. Eu pedi, ele foi lá, fez e me deu a resposta. Funcionário 2. Chamo ele e falo, dá uma olhada se a tiazinha do pastel tá lá. Aí ele vai, demora um pouquinho mais e volta. Sim, ela tá lá. Pastel do que tem? Carne, queijo e pizza. E quanto custa? R$5. Ou seja, ele já previu que possivelmente eu queria todas essas respostas. E ao invés dele fazer 3 viagens para descobrir, ele na primeira ele já conseguiu me atender. Consequentemente, isso é eficiente. Você prefere pessoas eficientes do que pessoas eficazes? Porque as pessoas eficientes, elas te ajudam, né? As pessoas eficazes, elas obedecem e realizam as tarefas que você pediu. Que eu sempre digo, né? Uma porta, ela tem uma função muito importante, mas ela precisa de alguém para abrir e fechar. Nem isso ela consegue fazer sozinha. Quando você está trabalhando com pessoas eficientes, as pessoas vão te facilitar a vida. Eu lembro de um caso aí de uma multinacional, aí, um cara que eu conheci, que o chefe deles lá estava precisando contratar um assessor e ele tinha 3 opções. E as 3 pessoas, né, elas não estavam sendo contratadas, elas estavam sendo realocadas de outras partes da empresa para lá. E o cara pediu para fazer um teste, né, uma semana com cada um para ver quem ele escolheria. E ele pediu para a equipe dele também auxiliar ele nessa avaliação. E daí ficaram lá as 3 pessoas trabalhando, cada uma semana e tal. E no final, o chefe do setor lá chamou os outros subordinados dele e disse: olha, então, quem que vocês acham que eu deva contratar? E a maioria dos votos foi para um candidato lá que foi mais votado. Por quê? Não, porque o cara é bacana, o cara
ele tá sempre aí ativo, você pede as coisas para ele faz, ele é rápido e tal. Acho que esse cara vai te ajudar bastante. Ok. E ele contratou o outro, que ninguém tinha indicado. E daí foram perguntar, pô, você tá zoando com a nossa cara? Você pediu pra gente avaliar os caras, pediu para indicar, e você foi contratar justamente o menos votado? E ele disse o seguinte: o cara que vocês escolheram realmente era o cara mais legal, era o cara mais bacana, era o cara boa praça. Porém, o cara que eu escolhi, ele é mais inteligente que eu. Então eu quero alguém para me ajudar, alguém que seja mais inteligente que eu, senão não me adianta para nada. E é essa a questão. Eu quero alguém eficiente, alguém que me ajude, alguém que pense coisas que eu não pensei ainda. Não necessariamente vai ser o cara mais bacana, né? Órgãos de linha e órgãos de staff, né? Os órgãos de linha são esses caras aqui, que estão devidamente em cima da linha, né? Presidente, o diretor, o gerente, chefe. São os oficiais da linha de comando, né? No exército, por exemplo. Os órgãos de staff são esses outros quadradinhos aqui que não tem número, não tem letra, não tem nada. E não estão em cima da linha de sucessão. Esses órgãos de staff são efetivamente os assessores que a gente tem, né? Os nossos auxiliares diretos, aqueles caras que nos ajudam a desempenhar a função. Eles não têm nenhum nível hierárquico assim diferente, mas eles são de extrema importância. Só que a gente precisa tomar cuidado no modo que nós trabalhamos com essas pessoas. Explico já. Vamos só ler aqui as definições. Órgãos de linha são responsáveis pelo alcance dos objetivos básicos da organização, possuindo autoridade pela posição ocupada na estrutura organizacional. Então, eles são autoridades. Eu sou chefe, eu sou gerente, eu sou diretor, eu sou presidente. Órgãos de staff são órgãos de assessoria. Ligam-se indiretamente aos objetivos básicos da organização através dos setores de linha e sua autoridade é apenas funcional. Então, ele tem autoridade para desempenhar as coisas que eu mandei ele fazer. Mas só, é a funçãozinha dele, ele não tem a autoridade de discutir problemas, etc. Os órgãos de staff não possuem autoridade de cargo conferido pela estrutura organizacional. Ok? E o que que isso nos traz aí de informações e contribuições para a nossa vida de engenheiros aí, né? Veja, às vezes numa obra grande aí, você tem 3, 4, 5 engenheiros trabalhando. Cada um tem o seu quadrado ali, que vai, lógico, de vez em quando eles se encontram, eles se reúnem, trocam ideias, etc. Cada engenheiro tem o seu auxiliar ali, tem o seu estagiário direto, etc. Se você precisa se encaminhar a um departamento que não é seu, para discutir alguma coisa ou para cobrar alguma coisa, você precisa ir, porque você é o órgão de linha, você é o engenheiro. Você não pode mandar o teu staff fazer isso, porque senão você arruma um problema sério. Vou dar um exemplo. Eu estava numa empresa fazendo uma consultoria de pessoal e de processos. E aí eu estava lá montando uma equipe, né, avaliando, na verdade, uma equipe. E tinha uma pessoa que virou chefe de setor, ela não era daquele setor, ela veio de outro setor, e entrou ali como chefe, uma pessoa muito legal e tal, tranquila. E ela tinha um assessor direto. Esse assessor direto é um cara de staff. Então ele tinha até uma posição de prestígio, porque ele estava ali do ladinho do chefe e tal, mas ele não tinha autoridade de cargo, né, como diz aqui no slide. E esse staff aí, essa pessoa, era uma pessoa que estava ali há muito tempo, ela conhecia todos os processos, conhecia todas as pessoas,
e ela se indignava com algumas coisas que aconteciam. Então, tipo, foi pedido para fazer determinada coisa, a pessoa não fez ainda, demorou, fez mal feito, ela chegava para a chefe dela, que era órgão de linha, e dizia, olha, você precisa ir lá conversar com fulano, porque ele não está fazendo, ou ele está fazendo mal, não está dando certo e tal. Ao invés do órgão, do chefe dela ir lá, ele falava, ah, vai lá você e fala isso para ele. E a menina ia. E ela destruía a outra pessoa. E aí o que, que acontecia? A outra pessoa se voltava para ela e dizia, quem é você para ficar me xingando aqui? Você não é minha chefe, você não é nada minha, por que, que você está falando assim comigo? E você criava um ambiente horrível de trabalho por uma situação que não precisava existir. Era só o chefe ir lá e dar o recado. Pronto, acabou. Então, essa relação entre os órgãos de linha e os órgãos de staff é importante para a gente criar um ambiente organizacional mais interessante. Brigas, confusões, fofocas sempre acontecem, né? Quanto a gente conseguir minimizar isso, melhor, né? Uma vez também eu trabalhava numa outra empresa e uma funcionária minha, se não me engano, roubaram a moto dela, sei lá o quê. Aí no primeiro dia ela chegou atrasada, já tinha se justificado comigo, né? Então, segundo dia ela me avisou também que chegou atrasada, porque ela não estava mais acostumada a pegar ônibus, ela achou que o ônibus ia passar num horário, passou em outro horário e tal, ela chegou um pouco atrasada, justificou também. No terceiro dia, ela também me justificou, porque ela teve que ir lá na delegacia, porque parece que tinham encontrado a moto, etc., e chegou atrasada também. Muito bem. Aí, o que, que acontece? Né? Como na empresa lá que eu trabalhava existia uma norma, mas não era uma norma escrita, né? Burocrática, como o Weber vai nos falar. Era uma norma meia falada, assim, ah, funcionário se atrasou 3 vezes seguida, leva uma advertência. Beleza. Aí a pessoa me ligou chorando, dizendo o seguinte, ah, o fulano do RH veio aqui e me deu uma advertência. Mas você estava sabendo e tal. Eu falei, não, fique tranquila que essa advertência será rasgada. Aí eu fui lá no setor do RH e falei assim, na verdade nem fui, né? Liguei. Inclusive com a pessoa na minha frente. Assim. Liguei e falei assim, ah, aqui o Eduardo, tudo bem e tal. Você deu uma advertência para minha funcionária? E a pessoa começou a dizer, não, porque veja bem, porque... Aí eu cortei e disse o seguinte, olha, fiz uma pergunta que cabe uma resposta, sim e não. Então, você deu uma advertência à minha funcionária? Sim. Pronto. Resolvido. Segunda pergunta, quem é você para dar uma advertência para minha funcionária? Não, porque veja bem, né? Não tem veja bem, porque eu sou o chefe desta pessoa. Então, você, como chefe deste seu departamento, você apura os atrasos. Então, o que, que você tem que fazer? Você tem que me avisar que a minha funcionária está chegando atrasada e que eu deveria dar uma advertência para ela. A decisão de dar ou não a advertência é minha, não sua. Então, eu estou mandando a minha funcionária aí agora na sua sala para você pegar a advertência e rasgar na frente dela. Não, eu não vou fazer isso. Ah, vai, porque eu não autorizei essa advertência. Você vai fazer isso. Não, mas aí você está me humilhando. Eu falei, não. Você humilhou a pessoa e agora você está se redimindo da humilhação que você causou a ela. Então você vai e rasga. Aí sei que isso aí deu um rolo, foi parar na direção, porque daí eu já não falava mais com a pessoa não falava mais comigo. Caos. Mas por quê? Um departamento se metendo no trabalho do outro departamento. Simples assim. Se existisse, e aí antecipando o Weber, se existisse uma norma da empresa dizendo que, independente do setor ou do chefe, que funcionário e do motivo, funcionário que chega 3 vezes atrasado leva uma advertência, pronto, não tinha o que discutir. Mas não era o caso. Proporcionalidade das funções administrativas. Né? Então, níveis hierárquicos mais altos têm funções administrativas: prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Funções
não administrativas têm atribuições mais baixas, né? Tem os cargos mais baixos, não vão ter essas atribuições, vão ser operacionais apenas. A empresa precisa de uma unidade de comando. Cada empregado deve receber ordens de apenas um superior. Princípio da autoridade única. Então, pegando aí a nossa obra grande aí, 5 engenheiros com os seus devidos funcionários, com as suas devidas equipes. Cada engenheiro comanda a sua equipe. Não vá você querer dar ordem para a equipe do outro, que vai dar problema. Você perde a unidade de comando. Né? De novo, isso é uma outra coisa do exército, né? Tanto que existe até uma cerimônia de transferência de comando. Para quê? Para que todo mundo que está ali saiba que agora o comandante não é aquele, é o outro. Unidade de direção, uma cabeça e um plano para cada conjunto de atividades que tem o mesmo objetivo. Então, vamos fazer atividades, nós vamos ter um plano de ação aí. Ok, quem vai tocar esse plano de ação? Quem vai comandar ele? Quem vai executar? Subordinação dos interesses individuais aos gerais. Os interesses gerais da empresa devem sobrepor-se aos interesses particulares das pessoas. Beleza. Isso é fácil de falar. De fazer é uma dificuldade gigantesca. Porque, veja, vamos pegar aqui, eu sou o dono da empresa e eu sou o presidente da empresa. Os meus interesses particulares, às vezes, não são os mesmos da empresa, mesmo eu sendo o dono da empresa. Às vezes eu quero fazer algumas coisas diferentes que não cabem na empresa, mas é difícil de você descolar. E aí como é que você vai chegar para a pessoa e falar assim, porra, bicho, você não pode fazer isso. Tá, mas eu que sou o dono aqui, como é que eu não posso fazer? E outra questão, talvez essa pior ainda. A empresa, ela quer o quê? Qual que é o interesse da empresa? É vender mais, lucrar mais. Qual que é o interesse do funcionário? É trabalhar pouco e ganhar bastante. Todo funcionário quer isso. Então, para eu trabalhar pouco e ganhar bastante, a empresa não vai lucrar mais. Consequentemente, são interesses conflitantes. Então, para que você consiga que os interesses individuais sejam convergentes com os interesses da empresa, você tem que mostrar para as pessoas em geral que elas terão vantagens em seguir essa linha. Então, é um ato de convencimento também. Esse convencimento pode se dar pela remuneração. Deve haver justa e garantida satisfação para os empregados e para a organização em termos de retribuição. Então, não quer dizer que eu precise pagar salários altos, mas uma remuneração justa, condizente com a função, condizente com o que se paga na região onde a empresa está instalada. Ah, na minha empresa eu só... A minha empresa é a que paga os piores salários. Beleza. O que vai acontecer? É uma estratégia? É. Você vai ter os piores funcionários da região. Por quê? Porque o cara só vai pedir emprego para você se ele não conseguir emprego em outro lugar. E a partir do momento que ele conseguiu em outro lugar, ele cai fora e vai para outro lugar. Se o cara trabalha com você nessa condição há 5, 6 anos, é o cara que não consegue outra coisa em lugar nenhum. Você vai estar com os piores funcionários possíveis. Centralização refere-se à concentração da autoridade no topo da hierarquia da organização. Então, quem manda está lá em cima. A gente obedece aquelas ordens. Cadeia escalar é a linha de autorização, de autoridade, que vai do escalão mais alto ao mais baixo em função do princípio de comando. Aquilo que a gente viu agora há pouco. Ordem. Um lugar para cada coisa no seu lugar. É a ordem material e humana. Os trabalhadores devidamente bem alocados, as ferramentas devidamente bem alocadas. Então, cada coisa no seu respectivo lugar. Agora começou a doer aqui, que eu, além da gripe, estou com pedra no rim. Ainda bem que o meu remédio coincide
de tomar na hora que começa a doer, senão eu já tinha esquecido. Já estou com 10 minutos de atraso. Muito bem, desculpe aí. Entidade, amabilidade e justiça para alcançar a amabilidade do pessoal. O que é amabilidade, né? É tratar bem as pessoas. Simples assim, né? Você trata bem as pessoas, em tese, as pessoas vão retribuir esse bom tratamento. Eu acho interessante que, às vezes, né, entra uma zeladora nova, assim, na empresa, e você ainda não tinha visto essa zeladora e tal, e passa por ela e cumprimenta. A pessoa chega a tomar um susto até, porque parece que ela não deveria ser cumprimentada. Talvez o susto dela é porque poucas pessoas cumprimentam ela por causa da função que ela desenvolve. Isso é uma coisa extremamente errada. Então, todo mundo precisa ser tratado com amabilidade. Você precisa cumprimentar as pessoas. E aí tem uma pesquisa, até estava lembrando desse livro essa semana, vou ter até que procurar ele onde está. Um livro feito por um professor da Unicamp, se eu não me engano foi a tese de livre docência dele, gerou um livro chamado Pessoas Invisíveis. O que esse cara fez? A Unicamp, como é pública, né, ela é limpa, assim, o campus, por garis, né, da cidade de Campinas. Ele se vestiu de gari e ele ficou 2 meses limpando a universidade e passando pelos colegas, passando por alunos dele e etc. E ele fala que ele não foi reconhecido por ninguém. Ou seja, até cumprimentavam ele de vez em quando, mas ninguém nunca olhou direto na cara dele, nunca olhou bem para ele. Por quê? Porque ele era um gari naquele momento, né? Então, as pessoas provavelmente não se sentem bem com essa situação. E é muito fácil a gente reverter isso, né? Só tratar as pessoas bem, conversar e tal. Estabilidade do pessoal. Quanto mais tempo uma pessoa permanecer no cargo, tanto melhor para a empresa. Evita a rotatividade. Qual que é o grande problema da rotatividade? É que você traz uma pessoa de fora, a pessoa não conhece a empresa, não conhece a função, você vai ter que treinar ela. Então, a empresa perde muito com a alta rotatividade. Iniciativa, capacidade de visualizar um plano e assegurar pessoalmente o seu sucesso. Iniciativa, também hoje em dia é chamada de proatividade, né? A pessoa que é eficiente. A pessoa que você pede uma coisa, ela já está trazendo 2, 3 à frente do que você pediu. Espírito de equipe, harmonia e união entre as pessoas são grandes forças para a organização. Também é uma demanda que se tem no mercado, né? Você arrumar pessoas que tenham espírito de equipe, saibam trabalhar em equipe para beneficiar a empresa. Confronto entre as teorias do Taylor e do Fayol, né? O Taylor, administração científica, Fayol, clássica. O Taylor dava ênfase às tarefas, Fayol dava ênfase na estrutura. O Taylor achava que deveria aumentar a eficiência da empresa por meio do aumento da eficiência do nível operacional, e o Fayol já considerava que esse aumento da eficiência ia se dar por meio da forma e da disposição dos órgãos componentes da organização e das suas inter-relações. Então, quanto melhor for um ambiente organizacional, mais amabilidade entre os funcionários, mais troca de informações e cooperação entre os setores, melhor a empresa vai funcionar. Críticas à teoria do Fayol, né? Pouca originalidade dos princípios gerais, concepção da organização com ênfase exagerada na estrutura, inexistência da utilização de unidade de comando, insistência na utilização da unidade de comando, centralização da autoridade, denotando a influência das antigas concepções militares e eclesiásticas. Aquilo que a gente já tinha falado, né? A grande crítica é muito linear, é muito
pensa-se tudo em conjunto, tudo é como se fosse uma coisa só, e acaba se perdendo algumas coisas pelo meio do caminho. Porém, a teoria do Fayol, ela já foi retrabalhada, e hoje em dia ela é bastante eficiente. Mas a base é interessante que a gente entenda, e a base ela é funcional até hoje. Unidade de comando, amabilidade, coordenação, organização, previsão, tudo isso funciona muito bem ainda hoje. Max Weber e a teoria burocrática. Vamos lá, para o nosso último chato da administração. Características da época, né? Fragilidade e parcialidade das teorias mecanicista e humanista. Né? Uma colocava o homem como o centro do universo e outra colocava o homem como um apêndice da máquina. Então não eram teorias que poderiam melhorar a forma com que acontece o trato entre as pessoas. Necessidade de um modelo de organização racional. Então, a racionalidade é a base do pensamento do Weber. Crescente tamanho e complexidade das empresas. As empresas estavam crescendo muito rápido, ficando cada vez maiores e mais complexas, o que transformava também em complexas atividades que eram facilmente executadas quando as empresas não eram tão grandes. Ressurgimento da sociologia da burocracia de Weber nos anos 40. Então, Weber, ele é um cara do século XIX, ele da sociologia e da economia, mas nos anos 40, alguns pesquisadores, ao ler o livro dele, os livros dele, começaram a tirar questões importantes para aplicar isso na administração. Burocracia é a forma de organização humana que se baseia na racionalidade. Aí fica uma questão interessante para a gente pensar. Porque para nós, no século XXI, morando no Brasil, a burocracia parece uma coisa que beira a irracionalidade. Para você precisa de um documento, você tem que ir em 3 lugares, tem que pagar uma taxa, tem que carimbar não sei aonde, aí você volta para retirar o documento. 3 dias depois, uma semana depois. Então isso é completamente irracional. Porque a burocracia no Brasil, principalmente a burocracia estatal, ela atinge um nível que ao invés de facilitador irracional, ela acaba se configurando como irracional. Parece que ela está ali justamente para atrapalhar as coisas e não para gerar um controle, gerar uma continuidade, etc. Exemplo disso, né? Não sei se vocês já tiveram essa experiência. Experimentem ir na CETRANS ali, por exemplo, para fazer um requerimento de uma multa. Que você recebeu uma multa, vocês acham que foi indevida, vai lá fazer o requerimento. Você vai perder a tarde inteira naquilo. Então essa burocracia é ineficiente? Talvez não, talvez seja hiper eficiente. Porque se a função é cobrar cada vez mais multas, quanto menos as pessoas vierem aqui reclamar, melhor. Então nós vamos criar um ambiente tão burocrático, tão chato, tão ruim, que a pessoa vai falar, eu vou pagar essa multa que sai mais barato do que eu perder o dia para fazer isso aí. Algumas empresas também optam por trabalhar dessa forma, como por exemplo, né, nunca tive problema com essa empresa, mas o pessoal zoa tanto ela nos stand-ups aí que eu imagino que deva ser por algum motivo, né? Cancelar um contrato de fornecimento de dados aí com a NET. Diz que é uma desgraça. Então, é uma burocracia ruim, só que para ela às vezes funciona, né? Eu quero cancelar. Mas eu vou ter que ficar tanto tempo no telefone, eu vou ter que cumprir tantos pré-requisitos que pode ser que eu faça, deixa aí a porcaria da NET, eu não vou trocar. Então, burocracia para esse lado. Aí pode ser uma estratégia de negócio. No Brasil, inclusive, por causa da tamanha burocracia que nós temos,
existe uma profissão aqui que não existe em outro lugar do mundo, que é o despachante. O que faz o despachante? Né? Eu comprei um carro novo, ou usado, que seja. Eu preciso ir lá no Detran para fazer a transferência. E aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que acordar de madrugada para ir lá no Detran, pegar uma fila, pôr o meu carro lá, o cara vai fazer uma vistoria no meu carro. Se tiver alguma coisinha errada no meu carro, eu vou ter que ir arrumar e voltar para fazer tudo de novo. Depois disso, eu vou ter que sair lá e preencher uns documentos num outro setor. Depois eu tenho que ir lá numa agência bancária, tem que ser uma agência bancária específica, de um banco específico, para poder pagar uma guia, para depois eu voltar lá com a guia, dizer que já está paga, para daí eles darem andamento no processo. Então, de novo, eu perco o dia para fazer esse tipo de coisa. Então, eu chego para o despachante, pago lá um valor para ele e ele faz isso para mim. Lógico, o despachante não precisa ir fazer vistoria do carro, o despachante não precisa fazer um monte de coisas que eu preciso fazer, que são burocráticas, mas justamente para beneficiar talvez essa categoria profissional. E aí eu falei do despachante do Detran, mas você tem despachante aduaneiro, você tem despachante tudo quanto é lugar. É uma função que aparece por causa da alta burocracia ruim envolvida no processo. Então, nesse aspecto, a burocracia, como dizia na definição, não é nada racional. O aparecimento das burocracias coincidiu com o despontar do capitalismo, caracterizando a economia do tipo monetária, o mercado de mão de obra, o aparecimento do Estado-nação centralizado. Então, veja, o Estado centralizado diz que ele precisa tomar conta dos cidadãos. Para isso, ele precisa ter controle. Para isso, ele precisa de uma certa burocracia. A burocracia foi uma invenção social aperfeiçoada no decorrer da Revolução Industrial com a finalidade de organizar detalhadamente e de dirigir rigidamente as atividades das empresas com maior eficiência possível. Então, aí a burocracia, nota-se que ela foi criada como uma forma racional de produzir eficiência nas empresas. Quem foi o nosso amigo Weber aí? Ele foi um alemão, economista, fundador da sociologia moderna, autor do livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Tem na biblioteca, vocês encontram em PDF, bem tranquilo. Weber considerava que as pessoas orientam suas ações para uma ordem semelhante, pois seus desempenhos individuais são orientados por normas coletivas e legitimadas. Então, o que o Weber está dizendo? Que nós somos quase que robozinhos ao agir, porque existe uma norma vigente que está legitimada, então todos nós precisamos seguir essa ordem. Exemplo. Ah, qual que é o seu celular, professor? Eu não tenho celular. Você não tem celular. Como você não tem celular? Todo mundo tem celular. Tá, mas eu não quero ter celular. Não, mas tem alguma coisa errada. Por que você não tem celular? Porque eu não estou seguindo a norma, eu estou sendo julgado. Né? Ah, você é professor universitário, sim, tal, universidade particular, é. Aí você chega com um Chevette velho. Porra, professor, mas professor da universidade andando com um carro velho, com um celular todo quebrado, mas que tipo de professor que é você? Troca esse celular, troca um carro, compra um carro bom, e etc. Faz parte da sua categoria profissional. Né? Você não consegue impor respeito com um carro velho, com um celular todo quebrado. Isso são normas coletivas legitimadas. Uma ordem não é apenas uma forma de codificação de normas convencionais. Elas constituem um conjunto de normas sociais dominantes. E aí tem uma questão interessante que o Weber não concebia, e pouca gente concebeu isso até bem pouco tempo atrás. É que algumas ferramentas tecnológicas hoje estão criando normas coletivas que elas são bidirecionadas. Querem ver um exemplo? O WhatsApp, por exemplo, ou o Facebook, principalmente o Facebook e Instagram.
você... não, e o WhatsApp também, porque você vai entrar em grupos específicos. Quando você está lá acessando a internet, você está clicando em algumas coisas que te interessam. E os algoritmos desses sistemas vão te direcionar assuntos que complementem o que você está gostando. Então, o cara que é, por exemplo, partidário do Lula, ele só vai receber coisas boas do Lula e coisas ruins de outros candidatos. O cara que é partidário do Bolsonaro, ele só vai receber coisas boas do Bolsonaro e coisas ruins de outros candidatos. Então você está criando com isso uma norma coletiva legitimada. E uma prova disso, a nossa pandemia. Tem pessoas que não acreditam na pandemia, não acreditam na gravidade da pandemia. Talvez porque ainda não tenha morrido um filho dela, um irmão delas. Por quê? Porque nos grupos em que ela participa, só diz que isso é mentira, que isso é coisa de comunista, que isso é coisa de sei lá do quê. Vocês estão terminando engenharia civil, vocês conhecem o método científico. Então, seria inconcebível as pessoas acharem que, por mais que todos os cientistas do mundo digam que a cloroquina não adianta no tratamento do Covid, elas ainda defendem a cloroquina. Estão até cantando lá cloroquina, cloroquina, né? Fazendo uma apologia lá à música da Florentina, do Tiririca. Então, mas por quê? Eu falo, não, porque essa é a minha opinião. Eu falo assim, meu amigo, nós estamos falando de ciência, não estamos falando de opinião. Né? Então, você está criando... As mídias sociais, elas estão criando normas coletivas legitimadas de forma, não por toda a população, por nichos da população. E isso também vai se refletir nas nossas empresas. Assim, as organizações formais se baseiam em leis que as pessoas acreditam serem racionais e adequadas aos objetivos comuns, ou seja, que agem de acordo com os seus interesses e não os desejos arbitrários de alguém. Então, veja, eu sou partidário do Bolsonaro, eu vou falar, sim, eu sou a favor da cloroquina, eu sou a favor do desarmamento, do armamento da população, eu sou contra a China, eu acho que o vírus é chinês, etc, etc. Por quê? Porque eu considero que isso é algo que eu concordo, então não é arbitrário. Já se eu for de outro partido, eu vou ser contra a cloroquina, eu vou ser contra tudo isso aí. Por quê? Porque isso para mim não é arbitrário. Eu aceito de bom grado porque é a forma com que eu penso. A origem da teoria burocrática. Então, por que o século XX, o século XIX e o século XX foram séculos da burocracia e do capitalismo? Né? Mudanças religiosas. A ética protestante. Quando Lutero, o Calvino e companhia romperam com a Igreja Católica, eles romperam com algumas tradições e decretaram outras questões importantes, como, por exemplo, a racionalidade. Né? Você não poderia abrir um corpo para estudar a anatomia humana, porque você estava profanando o corpo e Deus ia te castigar. Ponto. Mas é a ciência, dane-se a ciência. Né? Era o terraplanismo, né, que estava voltando hoje em dia também. Importa a ciência, me importa a minha opinião, né, como a gente estava falando agora há pouco. Então, a ética protestante, ela passa a pensar as coisas sobre racionalidade. Ou seja, se eu não lavar a mão, eu vou ter uma doença que é um castigo de Deus. É uma visão, né? Se vocês forem ver lá os textos judaicos de antes de Cristo, que Cristo seguia, diziam que não lavar as mãos antes das refeições era um pecado. E um pecado que era castigado prontamente por Deus, porque a pessoa ficava doente e podia morrer. Na verdade, hoje a gente sabe que, pela racionalidade, a sua mão está contaminada. Você precisa lavar ela para comer. Isso é racional. Então, eu deixei a parte mística de lado e foquei na racionalidade. A Bíblia,
que também vai contemplar muito a visão capitalista, a Bíblia dizia o seguinte, né? Felizes os pobres que verão a Deus. Os pobres na Bíblia são exaltados, em compensação, os ricos são expurgados. Por exemplo, né? Felizes os pobres que verão a Deus. E ai dos ricos, né? Porque é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ou seja, se você é pobre, agradeça a Deus, que Deus quer que você seja pobre, porque você vai morrer logo e você vai para o céu. E no céu você vai ter só coisas boas. Já o rico está ferrado, porque o rico, Deus quer que ele seja rico aqui, para ele cometer todos os pecados possíveis, porque quando ele morrer ele vai para o inferno, e ali vai ser o resto da vida, ou melhor, pela eternidade, né, só sofrimentos. Já o povo protestante vai dizer o seguinte, meu amigo, você é pobre, sabe por quê? Não é porque Deus quer não, Deus quer que todo mundo seja rico. Você é pobre porque você é vagabundo. Você precisa acordar cedo e trabalhar. Quanto mais cedo você acordar para trabalhar, mais você vai ganhar dinheiro, consequentemente, mais rico você vai ser. Então, a ética protestante, ela partia da racionalidade, não do misticismo. Por mais que sejam religiosos. Mas eles tinham um apelo racional. O neopentecostalismo, hoje em dia, ele já volta para algo péssimo da Igreja Católica, que é o negócio. Não, você tem que doar parte dos teus bens para você ter uma recompensa futura e etc. A racionalidade, então, ela é beneficiada com o capitalismo. Da racionalidade advém a burocracia e a ciência moderna. Tudo isso passa a ser amparado pela racionalidade. De acordo com o Weber, qualquer sociedade, organização ou grupo se baseia em leis racionais e burocráticas. Todo grupo. Veja, grupo familiar. Você tem alguém que manda no grupo familiar, né? Na sua casa. Ou é o seu pai, ou é a sua mãe, ou é alguém que manda na casa. Às vezes é o irmão mais novo que manda. Mas existe uma lei racional, porque ele se impõe e ele manda. Quando tem reuniões de família, sempre vai ter um tio, sempre vai ter um avô, alguém que todos respeitam e ele é a organização moral e racional da família. A organização é uma estrutura sistêmica, um grupo organizado e estável de meios adequados e afins. Mas nem todos os grupos sociais são organizações. Esses grupos podem se dividir em primários ou secundários. Então veja, o grupo de WhatsApp que vocês têm aí, né? Daqui uns dias vocês vão fazer a formatura, vai todo mundo se abraçar, vão cantar Amigos para Sempre, que nós vamos sempre se encontrar, nós vamos fazer um encontro anual dos formados, etc., do ano de 2020, beleza. Aí vocês vão, no ano seguinte, já muito cedo ainda, vamos deixar para daqui 2 anos, daqui 3 anos, daqui a pouco os caras começam a mudar de telefone, ninguém mais se fala, o nego começa a sair do grupo. E daí, daqui 10 anos, alguém vai lembrar, puta, a gente tinha que fazer aquele grupo e tal, vamos fazer uma festa, vai ver, já não vai mais encontrar metade, a outra metade já morreu e tal. Existe uma organização, mas elas podem se desfazer. Os primários são assim. É um grupo que você entra de forma voluntária, mesmo que seja familiar, e ele pode se desfazer a qualquer momento, e você pode reintroduzir esse grupo a qualquer momento. É engraçado, a minha turma de formatura era uma desgraça, né? E aí um belo dia eu estava lá sem fazer nada e eu criei um grupo e comecei a juntar o povo que eu ainda tinha o telefone, o povo que eu tinha o telefone tinha o telefone de outras pessoas, e não sei o que, a gente montou quase a turma toda de um grupo de WhatsApp. Eu montei e eu fiquei nesse grupo acho que 2 meses. Era bem na época de política, começou a dar tanto quebra-pau, que eu falei, não é possível, eu tô fora. E eu caí fora do grupo que eu mesmo criei. Olha só que interessante.
Grupos sociais primários. Abrange os grupos chamados informais, no qual predominam as relações pessoais. Esse grupo é formado por familiares, amigos, grupos de interesse social ou profissional. Caracterizam-se por contatos diretos e indiretos, que normalmente perduram por muito tempo. As pessoas entram e saem voluntariamente desse grupo. Ah, eu não vou almoçar na casa do meu avô, que é tradição, porque eu briguei com meu tio. Bom, daqui a pouco vocês fazem as pazes, vocês voltam a conversar, a se encontrar, a jantarem juntos. Aí eu briguei, saí do grupo dos meus amigos porque eu briguei com não sei quem. Beleza. Daqui a pouco você sai. Você não tem obrigação de estar nesse grupo. Você não tem obrigação de jantar todo domingo na casa do seu avô. É um grupo informal. Mas daí nós temos os grupos secundários, que esses sim são formais. As pessoas possuem uma relação social rígida e regida por regulamentos específicos e categóricos. Esses regulamentos baseiam-se em normas de direito e obrigações para seus integrantes. Nesse tipo de grupo existe a definição de objetivos, uso de recursos, divisão do trabalho, etc. As nossas empresas são grupos sociais secundários. Você pode não ser amigo de ninguém, mas você é obrigado a ir trabalhar todo dia, você é obrigado a cumprir um horário, você precisa cumprir metas e assim sucessivamente. Um partido político, mesma coisa, é um grupo formal, tem regras, tem deveres, tem direitos, as pessoas precisam seguir. É possível notar que ambos os grupos possuem elementos que configuram como organizações, porém, mesmo o grupo primário eventualmente comportando-se como uma organização, não pode ser assim considerado, pois ele pode se diluir a qualquer momento, né? De outro modo, as organizações formais são relações planejadas entre pessoas visando a um objetivo central para a organização. Eu estou na empresa, o objetivo geral é fazer a empresa crescer e ter continuidade. Eu estou num grupo formal da comunidade de Cascavel, eu quero que a cidade cresça, que a cidade se desenvolva. Para isso, eu sou obrigado a votar, eu sou obrigado a pagar imposto, eu sou obrigado a cumprir uma série de leis que vão determinar o meu modo de conduta também. Tipos de sociedade e autoridade. Vamos lá. Tradicional. Ela é baseada no patriarcalismo, patrimonialismo e conservadorismo. Então vejam, para vocês que estão me ouvindo agora, se vocês se consideram conservadores, vocês são patriarcais, ou seja, o homem tem que mandar na sociedade. Vocês são patrimonialistas, ou seja, os mais ricos é que têm o dever de tomar conta dos mais pobres, ou seja, de mandar no processo econômico, no processo político, etc. Ah, professor, eu sou conservador, mas eu não concordo com nenhum dos dois, então você não é conservador. O conservador é patriarcal e patrimonial. Exemplo: clã, tribo, família, etc. O nosso presidente, por mais que ele queira se definir como outras coisas, inclusive conservador, ele é um típico exemplo de um patriarcal. Por quê? Porque ele é o presidente, ele sempre foi político e ele colocou todos os filhos em idade na política para dar continuidade nisso. Ele teve uma filha que ele definiu como uma fraquejada que ele deu, por isso que nasceu uma menina. Então ele mostra que as meninas não têm tanta importância na visão dele. E ele é patrimonialista, porque vejam, ele não. O velho da van tá lá sempre, né? O cara que tem uma lojinha que o Paulo Guedes diz que não vai ajudar pequenas empresas, e sim as grandes corporações, não tem acesso a ele. Carismático, centrada numa pessoa, mística, arbitrária, revolucionária. A política tinha muito isso. Hoje em dia, essa questão carismática da política está se perdendo. Mas antigamente as pessoas se filiavam, por exemplo, ao PDT por causa do Brizola, não por causa da linha política do PDT. As pessoas se filiavam a uma igreja
por conta de um pastor que era carismático, que ele conduzia as pessoas, etc. Então, exemplos de autoridade de sociedade carismática, partidos políticos, nações, revoluções, em revolução. Né? Quando tem uma revolução, tem sempre um líder, né? Tem sempre um líder carismático. Em Cuba foi o Fidel Castro e o Che Guevara. Na Rússia foi o Lenin e o Trotsky. Na China foi o Mao Tse-tung e assim sucessivamente. Racional, legal ou burocrática, que era a que o Weber defendia. Racionalidade de meios e de objetivos. Então eu vou votar numa pessoa por conta da racionalidade do discurso dela, por meio do conhecimento que aquela pessoa tem, não por ela ser carismática ou por ela ser conservadora. Exemplos: estados modernos, grandes empresas. Como é que se forma essa autoridade, né? Você tem poder. Poder te dá dominação. A dominação te envolve em autoridade, que cada vez vai te dar mais poder, e assim sucessivamente. Por que existem grandes escândalos sexuais com políticos, com pessoas da igreja, por esse tipo de coisa? Porque as pessoas, elas acham que aquele sujeito ele está lá investido por um poder sobrenatural ou um poder que lhe foi dado por alguém. E por isso elas precisam ser dominadas por aquela pessoa. Ela tem autoridade para fazer o que ela bem entender. É o que passa essa visão de poder. Tem um filme que é bastante legal, como é que era? Eu acho que era O Príncipe das Trevas, é o nome desse filme. É sobre a história do Vlad Tepes, que foi príncipe da Valáquia, que era uma região da Romênia, que acabou depois virando, por meio do Bram Stoker, a base do livro do Drácula, né? Mas, na verdade, o Vlad, ele exercia o poder, a autoridade, através da força, quando era necessário. Como ele era o governante, ele determinava o que deveria acontecer. Se não acontecesse, ele fazia acontecer por meio da força. Exemplo: você chegava lá na Valáquia, um visitante qualquer, tinha uma fonte onde você poderia beber água. E havia um cálice para você beber água, um cálice de ouro maciço, cravejado com pedras preciosas. E aí os visitantes olhavam e falavam: não, mas isso aqui é um absurdo, e se alguém roubar isso? Não, ninguém rouba. Por quê? Não, porque a última pessoa que tentou roubar esse cálice foi morta em praça pública e ficou com o corpo sendo exibido aí até ele apodrecer. Então, você criou um modo de operar através do seu poder, da dominação e da autoridade que te foi destinada. A autoridade manifesta-se pela obediência voluntária. Então, a pessoa é autoridade, você obedece ela inquestionalmente. Então, você não vai questionar a autoridade de uma pessoa. Poder é a capacidade de um indivíduo executar a sua vontade apesar das resistências opostas. Controle mediante ameaças, coações, manipulações das condições, etc. A autoridade pode te fazer governar, né? Pode te deixar a tua empresa funcionando. Mas a pessoa, ela vai ter sempre um pé atrás com você porque você não convenceu ela. Você fala assim: eu vou obedecer o que você está dizendo porque você é meu chefe, porque você é o diretor e eu não quero ser demitido. Ponto. O poder também você consegue governar, mas através do medo, né? Se você não fizer o que eu estou mandando, vou te mandar embora. O bom, né, segundo o Weber, é a persuasão, é a capacidade de influenciar a decisão ou ação do outro mediante razão, lógica, argumentação. Eu vou convencer a pessoa a me seguir. Eu vou convencer a pessoa de que aquilo que eu estou falando é importante para ela e para a empresa como um todo.
Tipos de autoridade. Tradicional não é racional. Poder herdado ou delegado, baseado no senhor. Né? O senhor de escravos, o senhor presidente, o senhor Jesus. Tradição, hábitos e usos de costume. Carismática não é racional, nem herdada, nem delegável. É baseada apenas no carisma. Características pessoais e carismáticas do líder. Então, veja, você tem um líder carismático, ele morre, provavelmente o filho dele não vai assumir, porque o filho dele não é carismático. Quem vai assumir é o próximo carismático que for encontrado lá. Então, não é herdado também. No tradicional, é herdado. Tanto que até parece piada, né? Parece que foi. Essa aula já tem uns 10 anos, mas parece que foi montada com base nos últimos 2 anos. Né? Não sei se vocês viram, para reforçar a questão do conservadorismo da sociedade tradicional, mas acho que foi semana passada que o Eduardo Bolsonaro afirmou que ele vai herdar a presidência do Brasil do pai dele. Então, mais uma prova de que eles pensam realmente como uma sociedade tradicional conservadora. Racional, então, é o cara racional, legal, impessoal, formal, baseado no mérito. Justiça da lei, promulgação e regulação de normas legais previamente definidas. Então você opera pela racionalidade. Aqui temos um desenho parecido com o do Fayol, né? Você tem a alta gerência, média gerência, gerência operacional, gerência pessoal operacional. Quanto mais alto for o seu cargo, mais poder e mais responsabilidades e menos pessoas. Quanto mais baixo, né, menos poder, menos autoridade e mais pessoas envolvidas. Características da burocracia. Organização fundadas em normas e procedimentos escritos, racionais, legais, exaustivos. Vejam, vocês estão fazendo TCC. Vocês sabem que tem norma de TCC. Alguém escreveu aquilo. Você tem norma para estágio, você tem norma para escrita e publicação de trabalhos acadêmicos, você tem um regulamento da instituição, você tem um PPC, um plano político pedagógico do curso, você tem um PDI, plano de desenvolvimento institucional da faculdade, ou seja, a faculdade é uma instituição burocrática que tem uma série de documentos. Vocês aí nos primeiros períodos que vocês iam lá no laboratório de química, vocês sabiam que tinha que ter jaleco, tinha que ter calça comprida, tinha que ter óculos de proteção, sapato fechado, etc. Alguns professores até deixam o sujeito entrar, outros não, outros seguem as regras. Mas são regras que visam a segurança. São burocráticas? São. Mas é uma burocracia ruim? Não. É uma burocracia para deixar as coisas funcionais. Caráter formal das comunicações, então não tem recadinho de corredor nem nada. Caráter racional da divisão do trabalho, cada um está fazendo a sua função conforme a sua habilidade, a sua aptidão. Impessoalidade nas relações, todos somos funcionários, independente do cargo. Hierarquia de autoridade, existe a impessoalidade, mas existe alguém que manda e alguém que obedece. Rotinas e procedimentos estandardizados, ou seja, iguais para todo mundo. Se é para usar uniforme, todo mundo tem que usar uniforme. Se é para usar crachá, todo mundo tem que usar crachá. Escolha de pessoal baseada no mérito. Eu não vou contratar o fulano porque ele é meu amigo. Vou subir ele de cargo porque ele é meu vizinho. Não. Porque ele mereceu, porque ele mostrou motivos que me fizeram trazê-lo para essa função. Separação entre propriedade e administração. Eu sou o dono da empresa, mas aqui eu sou o diretor. Então, eu preciso agir de acordo com a minha função. Profissionalização dos colaboradores, cada vez eles mais profissionais, com mais cursos, com mais treinamentos. Completa previsibilidade de funcionamento. Isso o Weber considerava. Que a hora que você tiver esse pacote fechado, as coisas vão ficar mais previsíveis.
Na verdade, elas até ficam, porém, às vezes ficam engessadas. E isso vai se concentrando cada vez mais até ficar como o nosso serviço público, que a gente falou, né? Uma parte dele, pelo menos. Vantagens: constância, as coisas vão acontecer do mesmo jeito. Univocidade de interpretação, todo mundo vai receber o mesmo discurso, vai interpretar da mesma forma. Benefícios para as pessoas, você sabe que se você trabalhar direito, você será promovido, você terá benefícios. Uniformidade de rotinas e procedimentos, você que acabou de entrar vai fazer rotinas padronizadas como as pessoas que já estão aqui há mais tempo. Precisão, confiabilidade, redução da fricção entre pessoas, né? Discussões, de briguinhas entre pessoas, racionalidade, rapidez nas decisões, não existência de ato de substituição pessoal. Porque você tem um setor estruturado, uma pessoa saiu, você recontrata uma outra pessoa, você contrata uma nova pessoa rapidamente, porque você sabe exatamente qual é o tipo de pessoa que vai caber ali naquela função. Desfunções da burocracia. Interiorização de normas, aquilo que o funcionário fala assim, mas não dá para você fazer. Não, não dá. Por quê? Porque está escrito que não pode. Então, em qualquer caso, siga a norma. Então, é ruim, porque engessa. Excesso de formalismo e papelada. Você vai pegar um apontador, você tem que preencher 5 folhas de papel para conseguir retirar esse apontador. Resistência às mudanças, sempre foi assim, não vai mudar agora, porque nós somos feitos nesse quadradinho. Despersonalização de relacionamento, então você começa a lidar com cargos e não com pessoas. Categorização de relacionamento. Conformismo, exibição de sinais de autoridade, como o do desembargador lá, por exemplo, sabe com quem está falando? Dificuldades com os clientes. A partir do momento que começa a ter dificuldade com os clientes, aí pronto, aí é o cúmulo da burocracia. Eu lembro uma vez que eu fui comprar um amortecedor para um carro. Cheguei numa loja, uma loja grande, que tem no Brasil todo. Aí cheguei lá, eu quero um amortecedor assim acessado. Tá bom, você tem cadastro aqui? Não, não tem. Vamos fazer teu cadastro. Não, não precisa porque eu vou pagar em dinheiro. Não, mas tem que fazer o cadastro rapidinho. Tá bom, faz o cadastro. Nome, não sei o que, tal, qual que é a marca do carro, qual que é o Renavan do carro. Eu falei, para que você quer o Renavan do carro? Não, porque o sistema está pedindo. Mas o sistema não tem que saber o Renavan do meu carro. Ninguém sabe o Renavan do meu carro. O Renavan do meu carro, na época, você podia entrar no Detran e descobrir onde eu morava. O Renavan do meu carro, você pode clonar a placa do meu carro num outro carro, num outro estado. Então, tem. Eu falei, não vou dar o Renavan do carro. Não, é que daí eu não consigo seguir no cadastro. Daí eu falei, então pega esse amortecedor e enfia ele de volta na prateleira que eu estou indo embora. Então, é uma burocracia estúpida, que afasta o cliente ao invés de trazer. Imprevisibilidade do funcionamento. E as diferenças, para a gente finalizar, entre uma burocratização ideal e uma falta de burocracia. Divisão do trabalho. Quando falta, falta de especialização. Quando está legal, uma boa especialização. Hierarquia. Quando falta, não tem autoridade. Quando está ideal, tem autoridade. Regras e regulamentos. Quando falta, tem uma liberdade excessiva. Quando é a ideal, tem ordem e disciplina. Formalização das comunicações. Quando falta, ausência de documentos, informalidade. Quando está ideal, informação repassada a todos de forma eficiente. Seleção e promoção. Quando não tem, apadrinhamento. Eu contrato quem eu quiser. Quando tem, de forma bem estruturada, meritocracia. Síntese da teoria burocrática. A ênfase do Weber era estrutura organizacional. Abordagem da organização. Uma organização formal, com regras, com racionalidade. Conceito, sistema social como um conjunto de funções oficiais, oficializadas. Então, a nossa estrutura tem funções, tem regras, tem regulamentos.
Principais representantes, o Weber, Merton, Zelnick, Goldner e Michels. Características básicas, sociologia da burocracia, concepção de homem, um homem organizacional ou um homem racional. Então, povo, terminamos aqui os nossos chatinhos da administração. Semana que vem a gente começa a falar de coisas mais interessantes, pelo menos eu acho. Nós vamos falar de empreendedorismo, nós vamos fazer projetos empreendedores, depois nós vamos falar de planejamento e gestão, de previsão e etc. Alguma pergunta, alguma dúvida? Enquanto vocês pensam aí, eu vou só copiar quem está aqui presente. Estou copiando agora do Alessandro até o Luiz Gustavo. Não saiam aí, pessoal, até eu terminar de copiar, para depois eu fazer a chamada. E agora do Luiz Gustavo até o Vitor. E aí pegamos todo mundo. Depois eu lanço lá no Sagres. Aqui nos comentários tudo certo. Então, beleza, gente. Boa quarta-feira para vocês e resto de semana. Quarta-feira que vem estamos aí de novo. Até logo. Obrigado a você, Maria.